A Argélia, um país localizado no norte da África, possui uma história rica e diversificada que abrange milhares de anos. Desde as antigas civilizações berberes, até os desafios do período colonial e a luta pela independência, a Argélia presenciou uma série de eventos marcantes. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada abrangente pela história da Argélia, explorando suas origens ancestrais até os dias atuais. As tribos berberes, também conhecidas como amazifes, habitaram a região que é hoje a Argélia desde tempos antigos, deixando um legado cultural e histórico significativo. Os berberes desenvolveram sociedades avançadas, caracterizadas por uma organização social complexa e uma rica tradição oral. Essas tribos tinham uma forte conexão com a terra, e sua subsistência estava ligada à agricultura, à pecuária e ao comércio. A língua berbere, também conhecida como tamazifta, é um dos elementos mais distintivos da cultura berbere. Essa língua afroasiática é falada até os dias de hoje por uma parte significativa da população argelina. Além disso, o alfabeto Tifinagh, utilizado para escrever o tamazifta, é considerado uma das mais antigas formas de escrita ainda em uso. A religião berbere pré-islâmica era baseada em crenças animistas e cultos ancestrais, que reverenciavam elementos da natureza e espíritos protetores. Essas práticas religiosas influenciaram a cultura e as tradições berberes por séculos. A arquitetura berbere é notável por sua adaptação ao ambiente e recursos locais. Vilarejos tradicionais, conhecidos como Ksour, ou casbais, são construídos com materiais como adobe, pedra e palha, oferecendo proteção contra o calor do deserto e permitindo a convivência comunitária. A arte berbere é rica em simbolismo e expressão. Tapetes e tecidos berberes, como os icônicos tapetes Beni Ouraim, são reconhecidos por seus padrões geométricos e cores vibrantes, representando narrativas culturais e familiares. A música berbere é caracterizada por instrumentos tradicionais, como o bendir e a gaita, e pela preservação de ritmos e melodias ancestrais. As canções berberes contam histórias sobre amor, coragem e as lutas do povo berbere ao longo da história. A preservação da cultura berbere tem sido uma preocupação crescente na Argélia. O reconhecimento oficial do tamazift como uma língua nacional em 2002, e a promoção de festivais culturais berberes, têm contribuído para a valorização e revitalização dessa rica herança cultural. Ao explorar a cultura berbere, mergulhamos em um mundo antigo e fascinante, descobrindo as tradições, a sabedoria e a resistência de um povo que desempenhou um papel crucial na história da Argélia. É essencial reconhecer e celebrar a influência duradoura da cultura berbere na identidade argelina contemporânea. O Império Cartaginês foi uma poderosa civilização, que exerceu influência na região do que é atualmente a Argélia durante o período clássico da história. Originário da cidade-estado de Cartago, localizada na atual Tunísia, o Império Cartaginês estabeleceu um domínio marítimo e comercial significativo no Mediterrâneo Ocidental. Fundado no século IX a.C. por colonos fenícios, Cartago rapidamente se desenvolveu em uma potência econômica e militar. Sua localização estratégica permitiu que estabelecesse rotas comerciais com várias regiões, incluindo a costa norte da África, a Península Ibérica, a Sicília e a Itália. O Império Cartaginês foi liderado por uma elite governante composta principalmente por mercadores e aristocratas. Sua economia baseava-se no comércio, especialmente no comércio marítimo, e na exploração de recursos naturais, como metais preciosos, e recursos agrícolas. O auge do Império ocorreu durante os séculos 5 e 6 a.C., quando Cartago expandiu seu território por meio de conquistas militares, e estabeleceu colônias em áreas estratégicas. A influência cartaginesa na Argélia pode ser observada em cidades como Annaba, antiga Hippo Regius, e Constantine, antiga Cirta, que eram importantes centros urbanos e comerciais. A rivalidade entre Cartago e a República Romana se intensificou no século III a.C.,
culminando nas Guerras Púnicas, uma série de conflitos que duraram mais de um século. As Guerras Púnicas foram marcadas por confrontos militares e navais entre as duas potências, com destaque para os comandantes cartagineses como Aníbal Barca, famoso por sua campanha militar na Península Itálica. No entanto, no ano 146 a.C., após uma longa guerra, Cartago foi derrotada por Roma, resultando na destruição da cidade, e no fim do Império Cartaginês. A região onde estava situada a Argélia passou então a ser incorporada ao domínio romano. O estudo do Império Cartaginês é baseado em evidências arqueológicas, inscrições, textos antigos, e relatos de historiadores gregos e romanos, como Políbio, Lívio e Tito Livio. Essas fontes fornecem informações valiosas sobre a história, a cultura, a economia e as conquistas militares do Império Cartaginês, permitindo-nos compreender a importância desse poderoso império na região, e seu impacto na história da Argélia. A província romana é um aspecto significativo da história da Argélia, marcando sua integração ao Império Romano, e seu papel como parte essencial da rede comercial e cultural romana. A província foi estabelecida no século II a.C. e passou por diferentes fases ao longo dos séculos. Após a conquista romana da região, a Argélia foi inicialmente incorporada à província romana da Numídia. Com o tempo, a Numídia foi dividida em duas partes, Numídia Ocidental e Numídia Oriental, com a Argélia situada principalmente na Numídia Ocidental. Sob o domínio romano, a Argélia experimentou um período de urbanização e desenvolvimento econômico. Cidades como Tipaza, Tingad, Djemila e Cuicul foram fundadas nessa época, e se tornaram centros importantes de comércio, administração e cultura. A economia da província romana dependia principalmente da agricultura, com a produção de cereais, azeite de oliva, vinho e outros produtos agrícolas. Além disso, a Argélia era rica em recursos minerais, como o mármore e o ferro, que eram explorados e exportados para outras partes do Império Romano. A sociedade romana na Argélia era multicultural, com a coexistência de diferentes grupos étnicos, incluindo os romanos, os berberes e os povos indígenas. A cultura romana se difundiu amplamente, com a construção de teatros, templos, banhos públicos e outros edifícios monumentais. A influência romana também se refletiu na língua, na religião e nas práticas sociais da época. Durante os primeiros séculos do domínio romano, a Argélia prosperou como parte do Império Romano. No entanto, no século V, com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano do Ocidente, a província romana na Argélia entrou em um período de declínio e instabilidade, sendo gradualmente incorporada ao reino vândalo, e posteriormente, ao domínio bizantino. Essa fase da província romana na Argélia é fundamental para compreender a influência e os legados duradouros do Império Romano na região, tanto em termos arquitetônicos quanto culturais. Estudar a província romana é essencial para compreender o desenvolvimento histórico da Argélia e sua conexão com o mundo romano. A invasão vândala marcou um período significativo na história da Argélia e da região do norte da África. Este evento ocorreu durante o século V, quando os vândalos, uma tribo germânica originária do leste da Europa, invadiram e estabeleceram seu domínio temporário na região. Os vândalos, liderados pelo rei Genserico, atravessaram o Estreito de Gibraltar e estabeleceram um reino vândalo no norte da África. Eles conquistaram rapidamente vastas áreas, incluindo partes da atual Argélia, Tunísia e partes da Líbia. A invasão vândala teve um impacto significativo na região e na população local. Durante o domínio vândalo, a região foi submetida a várias mudanças. Os vândalos estabeleceram uma administração própria e promoveram políticas que favoreciam sua própria tribo. Eles impuseram o arianismo, uma forma dissidente do cristianismo, como religião oficial, o que levou a conflitos religiosos com os cristãos ortodoxos locais. O domínio vândalo também teve implicações econômicas e sociais. Os vândalos aproveitaram os recursos naturais da região,
como a agricultura e o comércio marítimo, para fortalecer seu reino. No entanto, seu governo foi frequentemente caracterizado por opressão e exploração da população local, o que gerou resistência e ressentimento. A invasão vândala na Argélia durou aproximadamente um século, até que o Império Bizantino, liderado pelo imperador Justiniano, lançou uma campanha para retomar o controle da região. Em 533, o general bizantino Belisário conseguiu derrotar os vândalos e reconquistar a região. A derrota dos vândalos marcou o fim do seu domínio na região, e o início de um novo período de influência bizantina. A chegada do Islã na Argélia no século VII foi um marco histórico que teve um profundo impacto na região. Foi nesse período que os árabes muçulmanos introduziram o Islã na Argélia, trazendo consigo uma nova religião, uma visão de mundo, e uma influência cultural duradoura. A disseminação do Islã na Argélia ocorreu como resultado das conquistas árabes muçulmanas, que se seguiram à expansão do Islã na Península Arábica. Os exércitos árabes, liderados por figuras como Amir ibn al-As e Uqba ibn Nafi, avançaram para o oeste, conquistando territórios e estabelecendo governos muçulmanos. A chegada do Islã trouxe consigo mudanças significativas na religião, na cultura e na estrutura social da Argélia. Os árabes muçulmanos estabeleceram comunidades e mesquitas, e promoveram a conversão ao Islã entre a população local. O Islã gradualmente se tornou a religião dominante na região, substituindo as crenças e práticas anteriores. Além da dimensão religiosa, a chegada do Islã também trouxe consigo uma nova língua, o árabe, que se tornou uma língua importante na Argélia, e continua sendo até os dias atuais. O árabe se tornou a língua litúrgica e a língua de instrução religiosa, influenciando a cultura e a linguagem local. O domínio árabe na Argélia foi estabelecido por várias dinastias, incluindo os Fatímidas, Almorávidas e Almohadas, que governaram a região e fizeram parte do Califado do Magrebe. Essas dinastias deixaram um legado significativo na arquitetura, na arte e na cultura da Argélia, com a construção de mesquitas e monumentos impressionantes, como a Grande Mesquita de Argel e a Mesquita de Tlemcen. Após a chegada do Islã, a Argélia passou a ser governada por dinastias árabes que exerceram influência política, religiosa e cultural na região. Durante o século VIII, os árabes estabeleceram o domínio na Argélia, substituindo gradualmente as estruturas de poder existentes. Diversas dinastias governaram a região, entre elas os Fatímidas, os Almorávidas e os Almohadas. Cada uma dessas dinastias desempenhou um papel significativo no estabelecimento do domínio árabe na Argélia e na promoção da cultura islâmica. Os Fatímidas, uma dinastia xiita, fundaram o Califado Fatímida e estabeleceram seu controle sobre a Argélia no século X. Eles construíram cidades, como a icônica cidade de Mádia, e promoveram a disseminação da fé islâmica, incentivando a construção de mesquitas e a propagação do conhecimento religioso. No século XI, surgiu a dinastia dos Almorávidas, liderada por Yusuf ibn Tafin. Os Almorávidas unificaram a região do Magrebe e estenderam seu domínio sobre a Argélia, o Marrocos, a Mauritânia e parte da Península Ibérica. Eles implementaram uma interpretação rigorosa do Islã e estabeleceram uma estrutura política centralizada para governar o vasto território. Os Almohadas surgiram como uma dinastia sucessora dos Almorávidas no século XII. Eles estabeleceram o Califado Almohada, que se estendeu desde o norte da África até a Península Ibérica. Os Almohadas enfatizaram a ortodoxia islâmica e promoveram a unidade política e religiosa na região. O Califado do Magrebe, formado pela fusão dos territórios governados pelos Almorávidas e pelos Almohadas, abrangeu partes do norte da África e da Península Ibérica. O Califado foi uma entidade política e religiosa unificada, cuja influência se estendeu por toda a Argélia. No entanto, o domínio do Califado não foi duradouro, e ao longo do tempo, várias dinastias surgiram e caíram, levando a mudanças no poder e na governança na região.
A partir do século XVI, o Império Otomano estendeu sua influência sobre a região, estabelecendo o regime dos beys, governantes turcos que governaram a Argélia em nome do Império Otomano. A invasão otomana ocorreu em meio a um contexto de instabilidade política e rivalidades internas na Argélia. Os otomanos aproveitaram essas circunstâncias para expandir seu domínio e garantir o controle sobre o comércio do Mediterrâneo Ocidental. Em 1516, o almirante otomano Barbarossa, conhecido como Khayr ad-Din, liderou uma campanha bem-sucedida na região, conquistando várias cidades costeiras argelinas, incluindo Argel. Essa vitória marcou o início do domínio otomano na Argélia. Os otomanos estabeleceram o regime dos beys, que eram governantes nomeados pelo sultão otomano para administrar a região. Os beys exerciam autoridade política e militar, e seu governo era caracterizado por uma administração centralizada e burocrática. Durante o domínio otomano, Argel tornou-se um importante centro de comércio e pirataria no Mediterrâneo. A cidade era conhecida por sua poderosa frota naval, que patrulhava as rotas marítimas, interceptando navios estrangeiros e exigindo tributos. Essa atividade de pirataria trouxe riqueza para a região, mas também gerou tensões com as potências europeias, como a Espanha e a França. O domínio otomano na Argélia durou vários séculos, mas foi marcado por rivalidades internas e conflitos entre diferentes facções. Além disso, a influência otomana na Argélia diminuiu gradualmente, à medida que o Império Otomano enfraqueceu e enfrentou desafios internos e externos. O período colonial francês na Argélia foi um capítulo crucial em sua história, caracterizado pela colonização e exploração econômica por parte da França. Esse período abrangeu o século XIX e grande parte do século XX, e deixou marcas profundas na sociedade e na cultura argelina. A colonização francesa teve início em 1830, quando as tropas francesas desembarcaram em Argel, capital da Argélia, e ocuparam a cidade. A justificativa oficial para essa invasão foi a proteção dos interesses franceses, e a repressão aos piratas argelinos que atuavam no Mediterrâneo. No entanto, a ocupação rapidamente se transformou em uma colonização de fato. Sob o domínio francês, a Argélia foi transformada em uma colônia de povoamento, com o objetivo de estabelecer uma presença permanente da França na região. Os colonos franceses, conhecidos como Pied Noir, foram incentivados a se estabelecer na Argélia, recebendo terras e privilégios especiais. Isso resultou em uma significativa presença europeia na região, com os colonos franceses controlando a maioria das terras férteis. Durante esse período, a França impôs seu sistema político, administrativo e legal na Argélia, introduzindo leis francesas e instituições governamentais. O governo colonial francês também estabeleceu políticas de assimilação, buscando impor a cultura e a língua francesas aos argelinos. No entanto, os argelinos nativos foram marginalizados e sujeitos a discriminação e opressão. Suas terras foram confiscadas, e muitos foram forçados a trabalhar como mão de obra barata nas plantações e nas minas. Além disso, a cultura e a identidade argelina foram reprimidas, com a imposição da língua francesa e a supressão de práticas culturais e religiosas tradicionais. Essa situação de injustiça e exploração levou ao surgimento de movimentos de resistência e luta pela independência. A Frente de Libertação Nacional, FLN, foi uma das principais organizações que lideraram a luta armada contra o domínio colonial francês. A Guerra de Independência Argelina, que começou em 1954, foi marcada por intensos conflitos e violência, resultando na morte de milhares de argelinos e franceses. Finalmente, em 1962, a Argélia conquistou sua independência da França, após anos de resistência e negociações. Esse marco histórico marcou o fim do período colonial francês e o início de uma nova era para o país. A Guerra de Independência Argelina foi um conflito armado que ocorreu de 1954 a 1962, entre o povo argelino e a França colonial.
Essa guerra marcou um período crucial na história da Argélia, no qual os argelinos lutaram pela autodeterminação e libertação do domínio colonial francês. A guerra teve início em 1º de novembro de 1954, quando a Frente de Libertação Nacional, uma organização argelina de resistência, lançou uma série de ataques contra alvos militares e civis franceses em toda a Argélia. O objetivo era desafiar a presença colonial francesa e reivindicar a independência para o povo argelino. A França respondeu com força militar, enviando tropas e recursos para suprimir a insurgência argelina. Durante os primeiros anos da guerra, a França implementou uma estratégia de contra-insurgência brutal, utilizando táticas como o uso indiscriminado de tortura, detenções em massa e execuções sumárias. Essas ações resultaram em um alto custo humano, com um grande número de vítimas entre os argelinos. Ao longo dos anos, a guerra se intensificou, com ambos os lados cometendo atrocidades e enfrentando desafios significativos. A FLN expandiu suas operações, mobilizando a população argelina e estabelecendo uma presença efetiva em várias regiões. A luta pela independência também foi acompanhada por um movimento diplomático internacional, com muitos países e organizações apoiando a causa argelina e condenando o domínio colonial. A guerra foi marcada por batalhas ferozes, emboscadas, ataques terroristas e operações de guerrilha. O conflito foi particularmente intenso em áreas rurais e montanhosas, onde a FLN estabeleceu bases e fortalezas. A França, por sua vez, implementou uma estratégia de contra-insurgência para enfraquecer a FLN e neutralizar seu apoio popular. A guerra se arrastou por 8 anos, custando milhares de vidas e causando imensos danos materiais. No entanto, a resistência argelina perseverou, e a pressão internacional sobre a França aumentou. Eventualmente, em 18 de março de 1962, um acordo de paz, conhecido como Acordos de Evian, foi assinado entre a FLN e o governo francês. Esse acordo estabeleceu os termos para a independência argelina, e pôs fim oficialmente à guerra. A Guerra de Independência Argelina teve um impacto duradouro na Argélia e na França. Para a Argélia, marcou a conquista da independência e o estabelecimento de um Estado soberano. Para a França, representou o fim de seu império colonial, e levou a uma reavaliação de sua política colonial e relação com suas ex-colônias. Após a independência da Argélia, o país enfrentou uma série de desafios políticos e econômicos, que moldaram sua trajetória pós-colonial. Esses desafios refletiram a necessidade de construir uma nova nação, estabelecer instituições políticas sólidas, e desenvolver uma economia independente e sustentável. A Argélia enfrentou um período de instabilidade política, marcado por disputas internas pelo poder, e diferentes facções lutando pela liderança do país. O governo teve que lidar com o desafio de consolidar o poder, e estabelecer um sistema político estável capaz de governar efetivamente. Além disso, surgiram diferentes movimentos e grupos políticos com visões e ideologias diversas. O país foi dividido entre aqueles que defendiam uma abordagem socialista, pan-arabista, ou islâmica para a governança. Essas divisões ideológicas criaram tensões e desafios para a estabilidade política e a unidade nacional. Outro desafio significativo enfrentado pela Argélia foi a reconstrução pós-guerra. Após anos de guerra e conflito durante a luta pela independência, o país teve que lidar com a destruição de infraestruturas e a necessidade de reabilitar a economia. A reconstrução exigiu recursos financeiros consideráveis e um plano abrangente para atender às demandas da população. A diversificação econômica também foi uma meta importante para a Argélia. Durante o período colonial, a economia argelina era altamente dependente do setor agrícola, principalmente da produção de vinho e cereais. Após a independência, o governo implementou políticas para desenvolver setores como indústria, energia, turismo e serviços, visando reduzir a dependência dos setores agrícolas e de recursos naturais. Em resumo, os desafios políticos e econômicos enfrentados pela Argélia no período pós-colonial
foram caracterizados pela instabilidade política, divisões ideológicas, necessidade de reconstrução pós-guerra, e busca pela diversificação econômica. Superar esses desafios exigiu esforços significativos do governo e da população argelina, para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento e a estabilidade do país. A sociedade e cultura da Argélia são profundamente ricas e diversas, refletindo a fusão de influências árabes, berberes e mediterrâneas, ao longo dos séculos. A Argélia abriga uma população multiétnica, composta principalmente por árabes, berberes, e uma minoria de população de origem europeia. A cultura argelina é marcada pela coexistência e interação dessas diferentes tradições culturais. A língua oficial é o árabe, especificamente o árabe argelino, que é amplamente falado em todo o país. No entanto, o berbere também é reconhecido como língua nacional, e é falado principalmente pelas comunidades berberes. A religião dominante na Argélia é o islamismo, com a maioria da população sendo muçulmana. A religião tem uma forte influência na sociedade e na cultura argelina, afetando aspectos como a vida cotidiana, os valores sociais e as práticas culturais. A família desempenha um papel central na sociedade argelina, e os laços familiares são altamente valorizados. A estrutura familiar é geralmente patriarcal, com o pai sendo a autoridade central. A comunidade também desempenha um papel importante na vida das pessoas, com uma forte rede de apoio social e solidariedade entre os membros da comunidade. A literatura argelina tem uma longa tradição e tem sido uma forma importante de expressão cultural. Escritores como Kateb Yassine, Assia Djebar e Rachid Boujedra ganharam reconhecimento internacional por suas obras que exploram temas sociais, políticos e culturais relacionados à identidade argelina. Além disso, a Argélia tem uma rica tradição cinematográfica, com diretores como Mohamed Lakar Amina, Merzak Alouache e Rachid Bouchareb, ganhando destaque internacional por seus filmes que abordam questões sociais, políticas e históricas. A culinária argelina é conhecida por sua diversidade e sabores distintos. Pratos tradicionais incluem cuscuz, tagine, brik e merguez. Esses pratos refletem a influência árabe, berbere e mediterrânea na culinária do país. Em resumo, a sociedade e cultura argelina são marcadas por uma rica diversidade étnica, expressa através da música, dança, literatura, cinema e culinária. Essa diversidade cultural reflete a história complexa e a fusão de influências ao longo dos séculos, tornando a Argélia um país culturalmente vibrante e único. A arquitetura e a arte da Argélia possuem uma história rica e diversificada, refletindo a fusão de várias influências culturais ao longo dos séculos. Desde as antigas civilizações berberes até as influências islâmicas, otomanas e francesas, a Argélia desenvolveu um estilo arquitetônico e artístico único. A arquitetura argelina é caracterizada por uma variedade de estilos e elementos distintos. A influência berbere pode ser observada em estruturas de adobe, como casas tradicionais em vilas berberes, que são construídas com materiais naturais, como barro e palha. Essas casas apresentam formas simples, como retângulos ou quadrados, com paredes espessas para proporcionar isolamento térmico e proteção contra o clima árido da região. A influência islâmica é evidente nas mesquitas, que são um elemento central da arquitetura argelina. Essas mesquitas exibem características arquitetônicas islâmicas, como minaretes altos e cúpulas ornamentadas. Um exemplo notável é a Grande Mesquita de Argil, construída no século XVII, que apresenta uma mistura de estilos otomanos e mouriscos. Além das mesquitas, as casbais fortificadas são outra expressão arquitetônica importante na Argélia. Essas fortalezas, construídas em colinas para fins defensivos, são caracterizadas por paredes maciças de pedra, torres de observação, e uma complexa rede de ruas estreitas e sinuosas. A Casbah de Argil, uma das mais antigas e bem preservadas do país, oferece um vislumbre fascinante da arquitetura militar,
e da vida cotidiana nas épocas passadas. A influência otomana também deixou sua marca na arquitetura argelina. Durante o domínio otomano nos séculos XVI e XVII, foram construídos palácios, como o Palácio Elmechouar, em Tlemcen, que exibem uma combinação de elementos arquitetônicos islâmicos e otomanos. Esses palácios são conhecidos por seus pátios internos, azulejos ornamentados, arcadas, e jardins exuberantes. A presença francesa na Argélia no século XIX introduziu influências arquitetônicas europeias, como o estilo neoclássico e o Art Nouveau. A Grande Poste em Argel, construída durante o período colonial, é um exemplo notável desse estilo arquitetônico. Com sua fachada imponente e detalhes ornamentados, a Grande Poste é um marco arquitetônico icônico da cidade. A arte argelina é igualmente diversa e reflete a rica herança cultural do país. A arte berbere tradicional inclui elementos como pinturas rupestres, têxteis bordados, e cerâmicas decorativas. A arte islâmica, por sua vez, é conhecida por seus intrincados padrões geométricos e caligrafia árabe, presentes em elementos arquitetônicos, cerâmicas, e ilustrações de manuscritos. A Argélia também produziu uma série de artistas contemporâneos que exploram uma variedade de estilos e técnicas, abordando temas que vão desde a identidade cultural até as questões sociais e políticas. Esses artistas têm contribuído para a cena artística internacional, exibindo seus trabalhos em galerias e museus ao redor do mundo. A arquitetura e a arte argelina são testemunhos da rica história e da diversidade cultural do país. Elas refletem a interação entre diferentes civilizações ao longo dos séculos, e desempenham um papel fundamental na preservação da identidade e da herança cultural da Argélia. A rica tradição musical do país reflete a diversidade étnica e cultural de sua população, bem como a influência de diferentes períodos históricos. A música argelina é caracterizada por uma variedade de gêneros e estilos, cada um com suas próprias características distintas. Um dos gêneros mais proeminentes é a música andaluza, que tem suas raízes na música tradicional da Andaluzia, na Espanha. A música andaluza argelina combina instrumentos como o alaúde, o violino, e o tamboril com vocais emotivos, criando uma atmosfera nostálgica e melancólica. Ela é frequentemente executada em ocasiões especiais, como casamentos e festivais religiosos. Outro estilo musical popular é o raï, que surgiu na região oeste da Argélia. O raï combina influências musicais argelinas tradicionais, música árabe e elementos de música pop e rock ocidental. Suas letras muitas vezes abordam temas como amor, liberdade e questões sociais. O raï ganhou popularidade na década de 1980, com artistas como Cheb Khaled e Cheb Mami, e continua sendo um gênero musical vibrante e apreciado até os dias atuais. A música Chabi é outro gênero importante na Argélia. Originário das áreas urbanas do país, o Chabi combina instrumentos como o oud, o violino, o acordeão e a percussão, com letras que abordam temas cotidianos e experiências da vida. O Chabi é frequentemente tocado em festas e celebrações, proporcionando uma atmosfera festiva e animada. Além dos gêneros mencionados, a música tradicional berbere também desempenha um papel fundamental na cultura argelina. Com suas melodias cativantes e letras que celebram a identidade berbere e a conexão com a natureza, a música berbere é um símbolo de resistência e preservação da herança cultural. A dança também é uma forma de expressão artística vibrante na Argélia. A dança tradicional argelina varia de região para região, cada uma com seus próprios estilos e movimentos característicos. Danças como o chaoui, o kabyle e o arrélio são exemplos de danças folclóricas que expressam a identidade cultural e as tradições locais. Além das danças tradicionais, a Argélia também possui uma cena de dança contemporânea em crescimento, com coreógrafos e companhias explorando formas de dança moderna, e fusões de estilos tradicionais com influências contemporâneas. A música e a dança na Argélia desempenham um papel vital na preservação da identidade cultural, na celebração de eventos importantes, e na expressão artística.
Elas são formas de comunicação e conexão, transmitindo histórias, emoções e valores ao longo das gerações. Na história argelina, destacam-se indivíduos notáveis, cujas contribuições e realizações marcaram significativamente diversos campos, como política, literatura, artes, esportes e ciências. Essas personalidades deixaram um legado duradouro e desempenharam papéis essenciais na formação da história e cultura argelinas, tanto a nível nacional quanto internacional. Através de suas conquistas e influências, eles deixaram marcas indeléveis na sociedade argelina, moldando a identidade do país ao longo dos séculos. Emir Abdelkader é reconhecido como um líder e herói na resistência argelina contra a colonização francesa. Sua habilidade militar e estratégia foram fundamentais para unir tribos e liderar a luta contra as forças francesas. Kateb Yassine, escritor argelino de destaque, abordou em sua obra literária questões sociais e políticas, destacando a luta pela independência e a preservação da identidade argelina. Seu romance Nedjma é uma de suas obras mais conhecidas. Mohamed Djibi, renomado escritor e poeta argelino, explorou em seus escritos uma ampla gama de gêneros, incluindo romances, contos e poesias. Sua obra reflete as experiências do povo argelino durante o período colonial e pós-independência. Assia Djebar, escritora e cineasta, é uma das figuras mais proeminentes da literatura argelina contemporânea. Suas obras examinam temas como identidade, gênero e história, oferecendo uma perspectiva feminina sobre a sociedade argelina. Ahmed Ben Bella foi o primeiro presidente da Argélia após a conquista da independência em 1962. Sua liderança desempenhou um papel crucial na luta pela independência e na construção do Estado argelino. Rachid Boujedra é um escritor e intelectual argelino, conhecido por suas obras que abordam questões políticas e sociais contemporâneas da Argélia. Sua escrita é caracterizada por sua natureza provocativa e crítica, explorando temas como corrupção, autoritarismo e desafios enfrentados pelo país. Rachid Taha, cantor e músico argelino-francês, ganhou reconhecimento internacional por sua música inovadora, que combina diferentes gêneros, como rock, raï e música eletrônica. Suas canções refletem a experiência de ser um imigrante argelino na França. Aissa Djouamar, considerado o pai da pintura argelina moderna, foi um proeminente pintor e escultor, cujas obras retratam a cultura e identidade argelinas. Sua abordagem inovadora e suas representações da vida do povo argelino são características marcantes de suas criações. Essas personalidades notáveis representam apenas uma pequena amostra do vasto conjunto de indivíduos que contribuíram para a história e cultura argelinas. Seus legados continuam a inspirar gerações futuras e a moldar a identidade do país. A Argélia, com sua fascinante história que abrange milhares de anos, oferece uma rica tapeçaria de eventos e transformações, que moldaram sua trajetória até os dias atuais. Ao percorrer essa jornada pela história argelina, podemos compreender a complexidade e a diversidade cultural desse país do norte da África. Desde as antigas civilizações berberes, até a influência do Império Romano, a Argélia foi palco de importantes marcos históricos que deixaram um legado duradouro. A chegada do Islã trouxe consigo uma nova religião e uma influência cultural significativa, que se estende até os dias de hoje. As invasões e o domínio otomano e francês moldaram a história recente do país, marcada por lutas pela independência e desafios de reconstrução e desenvolvimento. A sociedade e a cultura argelina são verdadeiros reflexos dessa rica história. A diversidade étnica, com influências berberes, árabes e mediterrâneas, contribui para uma mistura única de tradições e práticas culturais. A arquitetura argelina é um testemunho da fusão de influências ao longo do tempo. Desde as estruturas de adobe e vilarejos berberes, até as mesquitas e casbais fortificadas, a arquitetura argelina reflete a herança cultural diversa do país.
Apesar dos desafios políticos e econômicos enfrentados ao longo dos anos, a Argélia mostra uma resiliência notável e uma busca por um futuro próspero. A história da Argélia nos mostra a importância de compreender as raízes culturais e históricas de uma nação, para apreciar plenamente sua identidade e perspectivas. Ao explorar essa rica história e cultura, somos convidados a mergulhar em um mundo fascinante de tradições, transformações, e a resiliência do povo argelino ao longo dos séculos. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.